É com muita gratidão que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidas em nome do Mestre Jesus, com a companhia da falange amorosa da nossa benfeitora Joana de Ângeles, para mais uma noite de aprofundamento, de estudo, de mergulho, de autoconhecimento, de olharmos para dentro de nós e percebermos essa fagulha divina que nós carregamos desde o nascimento do nosso espírito imortal, quando o Pai criou esse espírito para uma trajetória longa, uma jornada longa de aprendizado, de descobertas, de conhecimentos. Então é com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos nesta sexta-feira, com gratidão no coração de podermos estarmos juntas, né? Mais uma vez, com saúde, com equilíbrio, com paz, recebendo a paz do Mestre Jesus nos nossos corações, e gratidão por termos a companhia dos nossos anjos guardiães nesta vida, né? Com a missão de estar ali ao nosso lado, né? A cada momento, a cada passo, a cada ação, né? Recebendo a intuição dele, nosso companheiro de bastante paciência nesta vida. Então, nós só temos a agradecer. Nós só temos a agradecer a oportunidade de estarmos juntas, mais uma vez, reunidas nesse propósito. Só agradecer. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão aí, né? Todas nós que nos encontramos já nessa sexta-feira combinada, né? Às 7h10, já todo mundo aceso, entrando, e 7h30 a gente se coloca à disposição da espiritualidade para poder ser instrumento, né? Todas nós que estamos nesse grupo com o propósito de elevar, né? De ajudar, facilitadoras, né? Todas nós. Eu, a Elane Neves, Elane Celestino, Marta, que estão aqui no MEIA, e as duas amigas da Tijuca, Elizabeth e Fátima. Todas nós 6 estamos reunidas neste propósito, né, de podermos nos ajudar, porque primeiramente nós nos ajudamos, né, com esse mergulho, nós nos ajudamos, e podermos ser um pouquinho, né, colaboradoras, como todas vocês que estão aqui, né? Todos nós somos colaboradores e instrumentos da seara do Pai, maravilhosa, graças a Deus. Então, sejam todas bem-vindas a esta noite, e vamos começar, então, o nosso estudo com a leitura de harmonização. Bem, está no livro Vida Feliz, na mensagem 106. Vida Feliz, da Joana de Ângeles, né? A tristeza é mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faze só o íntimo, afugentando a tristeza da tua mente, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Mensagem forte essa, né? Bem instrutiva para a gente. Ainda mais nessa época assim que a gente está vivendo, que às vezes, né, bate uma insegurança, uma tristeza, uma coisa assim. A Joana sempre confortando a gente. É isso a mensagem. Boa noite, amigos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos para a nossa prece. Senhor, Pai de amor, de bondade, de generosidade,
Mais uma vez aqui estamos, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, em nome da querida benfeitora Joana de Ângeles, em nome de João Batista, o patrono de nossa casa, para mais um encontro de estudos, de reflexão e de desejo de transformação, de crescimento, de progresso. Por isso te pedimos, Pai, que abençoe nossa noite, facilita para todos nós a compreensão das lições que vamos ver hoje, que a falange da querida benfeitora Joana possa estar ao lado de cada um de nós que participamos desta noite do encontro, nos apontando o caminho, nos mostrando o que fazer, pelos apontamentos da querida benfeitora, que nos traz informação, explicação de tudo que o Mestre trouxe para nós e que até o momento não pudemos compreender em profundidade. Por isso te pedimos, Pai querido, esteja conosco, nos abençoando, possamos contar com toda essa falange amiga, com a presença de nossa querida Joana, de seus companheiros trabalhadores, do Mestre Jesus, nosso amado Mestre, dos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, nos ajudando nos momentos bons e difíceis de nossas vidas. Que possamos aproveitar bastante a noite de hoje, possamos aprender, mas principalmente transformar, nos transformar. Fica conosco, Pai. Graças a Deus. Obrigada. Foram ótimas as leituras e a oração, sempre muito boas. A oração falando desse apoio, desse aconchego, né? Desse carinho que nós recebemos diuturnamente dos nossos protetores, da falange que nos acompanha, né? E que nós acompanhamos porque nós não estamos neste caminho de aprofundamento à toa, né? Nós não estamos. Então, em nossos desdobramentos, muito provavelmente, a gente vai ao encontro dessa falange para trabalho. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando muito nos colocar a serviço da espiritualidade, né? Somos ainda muito pequeninos, mas somos força de trabalho, né? Força de trabalho para ajudar a transformação planetária, para fazer essa grande revolução, que é o capítulo de hoje, Jesus e Revolução. Nada é por acaso, né? Nós estamos vivendo momentos de grande revolução. Revolução interna e revolução planetária. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que vêm de encontro a nós, nos surpreendem, às vezes nos deixam um pouco aflitos, coisas que também vêm de encontro a nós, que dizem respeito ao nosso interior, que é remexido, né? Eu costumo falar, essa lama que nós temos, todos, é remexida nesse momento de transformação planetária. E quando a gente se remexe a lama, a gente sabe que vem coisas pesadas, né? Quando uma água vai alcançando, uma água de caixa d'água, por exemplo, vai alcançando um nível mais baixo, ela vai entrando em contato com partículas mais densas, né? E nesse momento de transformação planetária, desse movimento grande mundial, nós estamos sendo remexidos e
entrando em contato com essas partículas densas que estão no fundo do nosso ser, né? Mas que precisam ser remexidas, né? Então, não por acaso nós estamos vendo tudo isso acontecer e estamos vivendo hoje este capítulo de Jesus e a Revolução. Então, nada é por acaso, né, gente? Tudo em sincronia. Então, nós vamos começar. Vocês estão vendo bem aí? Tá tudo bem? Tá, né? O slide. Ok, obrigada. Bom, então o capítulo de hoje é o capítulo 13, Jesus e Revolução. Um capítulo intenso, porque nos provoca nas nossas revoluções particulares, né? Então, nós conseguimos dividir mais ou menos as partes do capítulo em 4, né? E o que nós entendemos é que a primeira vai lidar com os subterfúgios do homem que sofre, a segunda vai lidar com uma correta psicoterapia com os sofredores, que o Mestre Jesus promoveu, né? Ele tinha essa correta psicoterapia. A terceira seriam os inimigos do homem, quem são os inimigos do homem, né? E a quarta, finalizando, o que a Joana nos orienta. Então, vamos lá. A primeira parte, que nós denominamos subterfúgios do homem que sofre, nós começamos com uma frase de Joana, que diz assim: há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Isso está no livro, né? As partes em azul são as partes constantes no livro Jesus e a Atualidade, capítulo 13. Então, nós começamos com essa frase da Joana, que diz assim, desse pavor, né, que é um pavor de alguém se desnudar diante de si próprio e diante de outrem. É um grande pavor. E por que será? Então, nós já começamos a nossa reflexão pensando, por que será que a gente tem este pavor? Primeiro, se a gente tem pavor, é porque nós sabemos que vamos lidar com algo que nos é atípico, mas que é necessário. Muitas vezes esse pavor vem do ego, que se defronta com algo maior, com uma tarefa, com um problema que ele precisa dar conta. E ele sabe que é maior do que ele pensa que consegue dar conta. Então, há um medo que é pela questão que se apresenta, e é um medo relativo ao tamanho que se vai ter depois, né? Na verdade, nós sabemos que nós somos ainda pequeninos e precisamos lidar com muitas tarefas e problemas e questões ao longo das nossas vidas de espírito. E o ego sabe disso, intuitivamente ele sabe que ele não é o senhor da sua própria casa. Ele sabe que tem algo maior, que se chama self, que é a partícula imortal, o espírito imortal. Então, ele sabe que, diante disso, ele é pequeno. É como se alguém tivesse, vamos construir a imagem de uma criança olhando para um pai grande, ela ainda é pequenininha, ela sabe que o tamanho dela não se equipara. Então, o ego sabe, né? Intuitivamente ele sabe. Então, vem o medo, né? Vem o medo de dar conta disso. E vem também o medo, porque sabe que vai ter que olhar para essas questões. Vai ter que olhar para essas questões, né? Então, assim, nós vamos entender que esse medo de olhar para si próprio está ligado aos complexos que nós trazemos nesta vida. Nós somos afetados e afetamos o outro, né? E o outro nos afeta porque toca nesses nossos complexos atuantes que precisam ser trabalhados, que precisam ser olhados. Então, nós sabemos que vamos ter que lidar com complexos, com sombra. A sombra são coisas que a gente não quer olhar, ou são potencialidades que nós trazemos nesta vida, mas nos assusta, o coração bate forte,
porque a gente acha que, a gente sabe que a partir daquela potencialidade integrada, seremos outro, né? Então, isso dá um susto da gente lidar com isso. Nós sabemos que vamos lidar com as nossas imperfeições, fragilidades, todos nós somos frágeis, imperfeitos. Nós sabemos que temos sentimentos de culpa e que nós vamos ter que lidar com isso. E aí, aos poucos, com a maturidade, nós vamos transformando a culpa em responsabilidade, né? Porque a culpa é um olhar infantil, né? De que fez algo errado e é culpado e vai ser punido. Então, quando a maturidade vem, a gente transpõe isso. E aí a gente fica pensando, eu sou responsável pela minha vida. Se eu se eu escolhi determinado caminho, eu vou me responsabilizar por ele, né? Então, a gente vai alcançando um grau de maturidade, mas que dá medo, né? É esse pavor que a Joana nos fala nesse parágrafo, né? Porque teremos que ter coragem para nos assumir enquanto adultos, nos assumir enquanto responsáveis pela nossa vida, responsáveis pelo projeto da nossa vida, da nossa existência, né? Então, nós precisamos arregaçar as mangas, criar coragem e enfrentar. Ok, é um fantasma, assim como as crianças têm medo, né? Elas, bicho-papão, aquelas coisas que também são colocadas nas crianças. Há que se enfrentar. Todos nós, em algum momento, já tivemos visões, né? Quando crianças, né? Eu particularmente tinha visões de bichos, né? Atrás da porta do quarto, e eu tinha que enfrentar aquilo e passar pela porta do quarto, né? Claro, eu ia em socorro de quem? Dos meus pais. A gente sempre vai ao socorro do pai, né? Pede ajuda. Mas a gente tem que enfrentar, né? Então, todos nós, em vários momentos, temos que enfrentar dificuldades, questões, problemas, fantasmas, que muitas vezes nós criamos, né? Nós vamos assimilando palavras, frases que foram colocadas em contextos não adequados e vamos integrando aquilo como um juízo de nosso valor, quando, na verdade, é um juízo de valor de terceiro. Então, vejam quanta coisa nessa lama, que a gente vai, aos poucos, né, com essa revolução planetária, isso vai sendo remexido e a gente vai precisando dar conta disso, né? Então, nesse momento, é importante que a gente reveja atitudes, que a gente refaça caminhos e que a gente inicie novas etapas. Porque senão nós continuamos naquele lado infantil, né, com aquele olhar infantilizado, e não nos cabe mais isso, não é? Não nos cabe mais isso. Então é importante, sim, que a gente reveja atitudes, refaça caminhos e inicie novas etapas. Não, eu era assim, mas agora eu posso ser diferente. Eu escolho ser diferente, né? E aí a gente vai tirando também aquela culpa que é próprio do infantil, que diz, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque o lugar onde eu nasci. Isso se constituiu a sua história, mas você não precisa entrar nesse personagem e ficar a vida inteira nesse personagem. O que é que eu vou fazer diferente com a minha história, né? Porque se eu me constituir dessa maneira, alguma razão teve, né? Estava entrelaçada com outras histórias, né? Os nossos pais também nunca foram perfeitos, assim como nós não somos. Então, assim, sair desse lugar de culpabilizar o outro e assumir a sua própria história. Serei diferente, ok, mas eu quero ser diferente, né? E aí sim a gente vai reescrever a nossa história. Mas reescrever a nossa história da forma mais atuante, como protagonista, e não como personagem secundário, não é? Como figurante, não. Nós temos que escrever a nossa história como protagonistas, né? Protagonistas da nossa história, porque nós temos um longo caminho pela frente.
E se a gente começar a olhar diferente a partir de hoje, que bom. Porque se nós vivermos sentados sobre uma pedra, em lamúrias, reclamações, contestações, revoltas, mágoas, justificativas, isso não nos vai levar a lugar algum. Ao contrário, vamos permanecer sentados nesta pedra. Vamos permanecer sentados nesta pedra. E nós temos que ser os protagonistas da nossa história. Porque nós temos um espírito que veio a esta vida para lidar com questões e resolver tarefas. E aí eu gosto muito dessa frase, a que vieste nesta vida. É uma frase que invariavelmente eu uso. Né? A que vieste, porque essa frase é provocativa. Para mim também. Né? Para o outro, quando eu falo, mas para mim também. Ela é provocativa. Então, acorda, a que vieste nesta vida? Qual é a tarefa que tu vieste cumprir? Já cumpriu grandes tarefas, pequenas tarefas, não é? Dificuldades, a gente sabe que a gente vem encarnado em famílias, a gente constrói laços afetivos, a gente entra em família, pessoas entram na nossa família, a gente se reencontra com amigos ao longo da vida, no trabalho, na escola, vizinhos, a gente se encontra com desafetos, não é? Mas então, o que é que viemos resolver nesta vida? Né? Nós temos pendências pesadas, mais sérias, né? E temos coisas mais leves que a gente pode resolver, né? E temos missões também, missões de ser mãe, e etc., não é? Enfim, esta frase é uma frase provocativa, porque tira o homem desse lugar de vitimizado, de sentado à beira do caminho, naquela pedra em lamúrias. Sai daí, né? Essa frase provoca isso. Ela sacode, então, né? A que tu viestes nesta vida? Sentar à beira do caminho e reclamar? Não vai adiantar, a gente sabe disso, né? Então, Joana já começa com essa provocação, né? De nos tirar deste lugar. Né? E ela entende perfeitamente o pavor de se desnudar diante de si próprio, que não é fácil, né? Tirar a máscara, né? A máscara da persona, olharmos, né? Olharmos com mais realidade, né? Com mais profundidade de quem nós somos. Então, ela entende perfeitamente o pavor que se deve sentir, né? E ela menciona o pavor de outrem também, né? Desnudar-se diante de outrem. Né? E aí, continuando, ela fala, por sua vez, são poucas pessoas que sabem escutar, ver e compreender. Porque justamente quando a gente se desnuda diante do outro, a gente se fragiliza, né? A gente coloca a nossa dor externada, a gente compartilha da nossa dor, né? E há aquele que ouve bem, que nos acolhe, que nos acalenta, que nos dá conselho, né? Mas há aquele outro que não está preparado para isso. Há aquele outro que vai escutar, não com esse olhar mais neutralizado. Há aquele outro que vai nos escutar com o olhar do complexo dele, né? Afetado pelas afetações próprias dele. Então, ele não vai escutar a nossa história, a nossa dor. Ele vai escutar a nossa história, fazer um link com a história dele, com a dor dele, e aí acabou a nossa história. Porque aí ele começa a projetar a história dele na nossa. Então, é frustrante, porque nós não vamos ter a acolhida. É frustrante porque ele vai fazer algumas intervenções que não dizem respeito a nós, e sim à história dele, percebem? Então, assim, desnudar-se para um outro também, Joana diz que há que se ter, por isso se tem medo, não é? Como esse outro vai receber?
nós sabemos que os nossos complexos nos tomam. Em muitos momentos, quando a calma, a serenidade vai embora, o que acontece? Entra em ação aquele outro eu independente atuando dentro de nós, que são os nossos complexos. Então, Jung diz que os nossos complexos muitas vezes nos tomam, que quando pensamos que somos nós que estamos falando, não somos. É aquele outro dentro de nós, aquela partícula mal resolvida dentro de nós, né, que se apresenta. Então, muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de compartilhar uma dor e alguma coisa, nós não somos recebidos como gostaríamos, porque o outro está atuando de acordo com o complexo dele naquela história. E aí é desagradável, né? Porque ouvimos coisas desconexas e aí trazemos aquilo para nós e aí já reverberamos em cima daquilo que às vezes não há, quer dizer, começa a se confundir tudo e sem ajudar. E a isso a gente pode levar para o atendimento fraterno na casa espírita. A importância de ter um ouvido mais apropriado, né, que possa escutar aquela dor do outro sem se envolver com a dor do outro, né, sem, enquanto está ouvindo a dor, pensar, mas eu também sou assim, na minha família, olha, que história, puxa, né, eu não tenho isso, acabou. Então, você já perdeu o vínculo e a conexão com aquela pessoa que está no atendimento fraterno. Então, isso nós trazemos para a casa espírita, da importância do atendimento fraterno, de uma boa escuta, de uma escuta imparcial, de uma escuta voltada para o acolhimento, né, diferenciada dessa escuta comprometida, né, que nós estávamos falando anteriormente, há pouco. Há uma outra coisa também que eu fiquei refletindo, que são os obsessores nossos, né, porque o lado infantilizado diz assim, o meu obsessor não me deixa em paz, né? Mas a gente não sabe que a gente não deixa ele em paz, né? Porque se a gente está em sintonia, vibrando numa certa frequência, se a gente vibra em AM, eu gosto de brincar assim, a gente vibra em AM ou FM, né? Se a gente vibra em AM, o que acontece? Ó, só frequência AM, né? Mas se a gente eleva a frequência e começa a vibrar numa frequência melhorzinha, né? Que não seja um FM, mais uma frequência melhor, pronto, a gente já vai ter visitantes de outra frequência. Então, quando a gente muitas vezes acha, né, e percebe, e, enfim, e está desequilibrado, né, está em desarmonia, e aí percebe que naquela semana está acontecendo tudo atrapalhado, que é desgaste em casa, desgaste não sei o quê, tá, nós entramos em desequilíbrio, e os nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando, eles entram em contato conosco. Então, a sintonia acontece, né? Agora, vamos pensar para além disso, né? Vamos pensar que, ok, eles entram em sintonia, a gente sai da sintonia, eles vão embora. Para além disso, qual seria a finalidade deles entrarem em sintonia? Qual seria a finalidade da gente estar naquela semana mais desequilibrado um pouco e entrar em sintonia com algumas frequências e aquilo suscitar repercussões, né? Repercussões e aí reflexões nossas e desagrados e dor e tristeza. Qual seria a finalidade disso? Se a gente pensa que o universo está todo em sintonia, então, gente, em tudo há uma finalidade. Né? Mesmo que seja um remédio amargo, em tudo há uma finalidade. Então, nesse caso, esses obsessores, esses irmãozinhos que entram, eles podem entrar ali, e claro, né, eles estão se aproximando pela sintonia, mas vamos olhá-los como ajudantes. O que é que eles estão provocando naquele momento que nós precisamos refletir? Que padrão ainda vibramos para que isso seja possível? O que é que nós temos que melhorar para que a gente passe a não ter essas lições, sejam outras lições diferentes e não essas? E aí a gente pensa, sim, que eles são, nesse momento, nossos ajudantes, promovendo que a gente sofra, que a gente entre em desarmonia, reflita, né?
e fica introspectivo, e muitas vezes nisso são conectadas situações passadas que são reatualizadas com algum propósito, com alguma finalidade. É como se você fosse lá naquela página tal, ou seja, você está acompanhando um livro. O livro, você sai da marcação e abre numa outra página. E aí você começa a ler e diz assim, gente, eu não lembro disso. Eu vou ter que entrar aqui na apresentação, tá? Porque Pronto, retomamos a nossa apresentação. Então, muitas vezes nós estamos lendo um livro e esse livro, por um acaso, a gente sai da marcação e a gente abre uma página e começa a ler, né, e reconhece coisas ali que já leu, reconhece coisas que não leu. Onde eu estava que eu passei por isso e não estou lembrada, né? Eu estou fazendo uma metáfora, porque quando uma situação é reatualizada, é para a gente olhar de novo para aquela página da nossa vida, né? A gente olhar de novo para aquela página da nossa vida e reatualizá-la, né? Questões que precisam ser revalidadas, outras mudadas, olhares diferentes, pontos de vista diferentes. Então, quando esses nossos ajudantes, vamos colocar assim, eles se aproximam, nós permitimos, mas temos lições a aprender. É uma boa perspectiva para pensar isso. E como tudo é de mão dupla, nós pensamos que assim como eles nos ajudam, nós também ajudamos eles, né? Eles também estão em sintonia e precisando de um certo tipo de aprendizado. E aí, quando a gente revê aquele aprendizado, revê aquela página, né, reavalia tudo, se transforma um pouco, começa a olhar de um olhar diferente, isso faz com que reverbere neles. Reverbera neles, e o nosso exemplo os ajuda. Isso me faz lembrar do obsessor que acompanhou o Divaldo Franco, isso está no filme dele, por anos, décadas, acho que 40 anos, se não me engano, né? E ele estava lá, Divaldo seguindo o caminho dele, ele lá, até que, quando o Divaldo recebe uma bebezinha, que é a mãe dele, que reencarnou, ele percebe, enfim, você está diferente, e isso o transforma. Isso o transforma também. Então, nós nos transformando, transformamos os nossos ajudantes, né? Os nossos irmãozinhos, né? Porque o universo está todo em sintonia. Né? O universo está todo em sintonia. E aí tem essas duas figuras, que é aquela fala confusa, né? Onde um fala, o outro escuta o que acha que responde do viés dele, o outro também escuta. Então, é um emaranhado de coisas que não se resolve. Mas, em contrapartida, uma outra fala onde a pessoa está confusa, né? E começa a colocar a sua dor, a sua aflição, os seus pensamentos, e o outro vai e dá uma arrumada e uma acolhida naquilo, né? Que ele está falando. São coisas diferentes, né? Seguindo adiante, nós vemos aqui a fala de Joana. Jesus, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, os lugares mais secretos do indivíduo, Jesus penetrava, né? Desconhecidos para si mesmo, olha, né? Então, o indivíduo desconhece, mas Jesus, com aquele olhar, né, límpido, né, observava e sabia as questões daquela pessoa. E o indivíduo desconhecia, mesmo que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Isso acontece muito, né?
Pessoas ficam no efeito final. Vamos às causas, né? Vamos às causas não para culpabilizar, como eu falei antes. Vamos às causas para nos responsabilizar e para perdoar. Porque uma das coisas importantes que Jesus nos ensinou é o perdão, através do amor, né? Então, nos debater na superfície não nos leva a lugar nenhum, porque o movimento está na profundidade, né? Ficar no topo, no pico da montanha, não nos leva a lugar nenhum, né? Vamos descer a montanha, chegar no vale e nos relacionar com o outro, né? Nos relacionar com o outro. Picos e vales são importantes. Os picos nos colocam mais distanciado e o nosso olhar sai do foco estreito e olha a amplitude. Mas a gente precisa descer para o vale e olhar e relacionar-se com aquilo que precisamos. Ficar na superfície da água não resolve. Vamos mergulhar. É necessário o mergulho. Então, Jesus é o psicólogo profundo, né, o psicoterapeuta por excelência, né, a gente já cansou de ouvir isso várias vezes, né? E qual era a dinâmica dele? Olha, diálogos rápidos e diretos, sem evasivas nem circunlóquios. Ele não tinha meias palavras e ele não tinha... Ele era objetivo, ele já sabia. Quando ele olhava para o outro, para o indivíduo, ele sabia as mazelas que ele trazia. Então, ele era direto, objetivo, né? Ele se utilizava de parábolas e contra-interrogações também, né? Mas nos convites ele era direto, né? Vejam lá embaixo, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Nós vimos isso em outro estudo, né, que eu transcrevi para cá, o convite que ele faz, o primeiro convite da vida de Jesus, né, dessa trajetória última dele, o primeiro convite que ele faz para constituir o grupo dele, o núcleo, né, dos apóstolos, é a Simão e André. E ele é direto, né, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. É um convite direto? É um convite direto. E o outro convite que ele faz a Levi, que é o apóstolo Mateus, quereis vir comigo recolher os bens do céu? Porque Jesus era um funcionário, desculpe, Levi era um funcionário público, e Jesus se utiliza, né, como metáfora, ele sabe se aproximar da pessoa e tocar, utilizando-se do cabedal de sentimentos e de linguagem daquela pessoa, do cabedal de conhecimento, de cotidiano, do cotidiano daquela pessoa. Então, nisso ele era direto, sem circunlóquios, Joana fala assim, né? Sem meias palavras, né? Direto, mas também se utilizava de parábolas e de contra-interrogações. Porque quando ele falava para a massa, e quando alguém vinha e ele percebia que não era um convite, né? Porque o convite é direto, mas a reflexão não pode ser provocada diretamente. A reflexão, ela é provocada indiretamente. Ela era provocada por parábolas, pelas histórias que ele contava, e a pessoa ia se aproximando daquele drama, e aí conseguia se conectar com o seu drama pessoal, com a sua história, né? Com as suas questões, com a sua pergunta, as perguntas direcionadas a Jesus, e era também com contra-interrogações. Quando perguntava alguma coisa, ele reperguntava aquilo, né? Muitas vezes, em consultórios, a gente refaz a pergunta para a pessoa, para que ela escute aquilo. Então, não é dando a resposta que Jesus provocava o aprofundamento, era provocando reflexões. Então, vejam a abordagem do Mestre Jesus, né?
A parte 2, a gente vai entrar nessa correta psicoterapia com os sofredores. Então, a gente já começou a tocar nisso, com essa abordagem de Jesus, né? E Joana fala assim: amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas. Então, essa é a dinâmica do Mestre Jesus: auxiliar, amar, ajudar a descobrir as potencialidades que estavam latentes, como germes, né? E que tinham sido abandonadas também. Então, ele provocava isso, né? E aí nós trazemos algumas frases que retratam muito bem isso, que nós todos já conhecemos. Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Então, a finalidade dele é para acolher os sofredores. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Jesus, o médico das almas. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, é essa psicoterapia voltada para os sofredores que Jesus se direcionava, né? Não são os sãos. Joana nos diz: despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Sim, porque vejam, Jesus aproximava-se, ele tocava a virtude dele, né, essa aura que eles pediam, né, que espargia dele, esse contato curativo, curador, proporcionado pela proximidade de Jesus, era o convite, né? É aquele convite que todos recebiam, né? Aflitos, olharem Jesus passar, tocando nas vestes dele. Esse era o convite de cura, né? Convite de cura. Agora, cada um se responsabilizava pela manutenção daquele status luminoso, sagrado, daquele encontro com o sagrado, né? E assim somos nós. Muitas vezes ouvimos umas palestras maravilhosas, umas leituras encantadoras, né? Mas deixamos aquilo escapar, né? Então, Jesus nos convida e nos provoca, mas a permanência, né? A obstinação depende de nós. Então ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele vai trabalhando: eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo. Então esse pão da vida é o pão que alimenta, fortalece, mas é um pão subjetivo, porque ele nutre o homem em definitivo. Então, aqui, aquele que conhece o mestre está nutrido, conhece mesmo, conhece. Aquele que conhece, ou seja, que entrou em contato, permitiu que aquela essência divina do mestre entrasse em contato com a sua própria essência, está alimentado. Aquele que entrou em contato com a luminosidade do Mestre Jesus está banhado de luz, né? Torna-se luminoso, né? E pode espargir a tua luminosidade por onde quer que vá. Joana nos fala: porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu trabalhador. Era o que nós estávamos falando antes, né? Seguindo à frente, aplainava a estrada. Jesus aplainava, olha a imagem maravilhosa que ela nos traz. Jesus aplainava a estrada. A obra era geral, a ação de cada um. Então vejam, aquele que vai à frente dá uma aplainada no terreno, né? Que bom que tem alguém que vai à frente, né? Então já temos um caminho, um caminhante que foi à frente, indicando o caminho, né? Vamos aproveitar esse caminho, né? Vamos fazer disso o propósito de permanecer seguindo aquele caminho aplainado. E aí nós sabemos, nós ficamos refletindo sobre a consciência, né? Então,
Em Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda nos fala: a consciência exerce um papel preponderante por ser o árbitro da vida, a responsável por todos os acontecimentos, o Deus em nós, das antigas tradições de nossos antepassados. Então, essa consciência que existe em nós, que é a centelha divina já desperta em nós, é de nossa responsabilidade. Então, permanecermos sentados à beira do caminho, na pedra, é livre-arbítrio. Jesus já passou, já plainou a terra, né? Ele já passou curando, né? Aquele que segue o seu rastro vai recebendo essa luminosidade do sagrado, né? E se autocurando e promovendo a autocura. Essa é a nossa responsabilidade, né? E o Livro dos Médiuns nos fala do grande filósofo Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo, né? Estava escrito no portal de Delfos, do templo de Delfos, templo de Apolo em Delfos, onde diz: conhece-te a ti mesmo. A importância da consciência, a importância do autoconhecimento, a importância da ampliação de consciência na nossa vida, de espírito, da nossa vida encarnada agora. O supremo objetivo do homem, está estudando o Evangelho, na Terra é o da sua própria renovação, aprender, refletir e melhorar-se. Este é o objetivo do homem, nas várias encarnações, a gente sabe disso, né? É aprender, refletir e melhorar-se. Esse é o propósito das nossas vidas, né? E aí tem essa imagem interessante de nascimento, né? Ele sair dessa casca e nascer de novo, né? Nascer de novo. E esse nascer de novo, a gente pode fazer nessa vida. A gente não precisa, sim, então quando vier a próxima. Não. Todo dia que a gente acorda, a gente renasce, né? E a gente pode se imbuir daquele propósito. Hoje eu vou fazer diferente de ontem. Hoje eu vou procurar ser melhor do que ontem, né? Hoje eu vou colocar em prática aquilo que eu quero e nunca consigo, né? É conectar-se com os seus propósitos nesta vida. E é nascer de novo. Nascer com um novo olhar. Nascer sobre uma nova perspectiva. Nascer sob uma nova perspectiva. Renascer a cada dia. Renascer-se e deixar o homem velho de lado e renascer como um homem novo a cada dia. Porque esse é o objetivo. E eu fiquei também me lembrando dessa frase de Marguerite Yourcenar, que diz assim: o nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós mesmos. Olha só, inteligência, consciência. Quando nós lançamos um olhar de consciência, de inteligência sobre nós, com certeza renascemos naquele momento, né? Renascemos diante de novos propósitos, né? De alcançar a realização de propósitos. Na parte 3, a gente pode pensar que são os inimigos do homem, né? Joana está trazendo os inimigos do homem, né? E ela diz assim: todos, porém, sem exceção, não ficaram indemnes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Porque a transformação é essa, né? É arrancar daqui de dentro esse homem novo que quer surgir, que precisa, é muito mais do que querer, é precisar, é urgente, é emergente, que ele emerja, né, nesta vida. Mas temos inimigos próprios, que somos nós, a nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa pouca ação, né, as nossas desculpas, os nossos cansaços, né, as nossas postergações, as nossas justificativas, né?
Esses são inimigos. A nossa pouca vontade, Joana fala muito do exercício da vontade, colocar a vontade em ação, né? Porque ter vontade, eu queria. Então, queria, olha a força que tem nisso. Queria ou quer, né? Se quer, vai à luta. O que está faltando, né? A gente pode se perguntar, o que está faltando para eu fazer tal e tal coisa, né? O que está faltando para eu ser diferente? Para eu movimentar X, Y, Z, né? É isso, é colocar a vontade em ação. É sair do queria, gostaria, seria bom, né? Colocar a vontade em ação. Joana nos provoca com esse exercício da vontade, né? E aí nós lembramos de 3 exemplos, né? Que nós já trouxemos alguns deles também. Maria Madalena, que foi esse exemplo de vontade, né? Quando ela observa o mestre, vai de encontro ao mestre, onde ele estava na casa, que eu já não sei mais de quem, esqueci, mas que ela adentra, né? E ela é tocada pela ternura do mestre, ela é tocada pela ternura do mestre, né? Ele toca ela. Divaldo diz assim, que ela chama Jesus de Ramone. Ramone é mestre, mestre querido, mestrezinho, né? Demonstrando toda a ternura, o enlevo, que aquele coração foi tocado e se deixou tocar. E ali é um momento de transformação de Maria Madalena, né? Onde ela deixa a vida de homem velho, né? Vamos olhar simbolicamente, e adota, a partir daquele momento, onde Jesus visita o coração dela, visita a alma dela, e ela se permite ser visitada, naquele momento ela é transformada em pessoa nova, em uma mulher nova, né? E ela passa a seguir o mestre, a seguir o mestre. No pé da cruz, ela está lá ao lado de Maria, sofrendo, observando a dor do martírio do mestre. E é ela quem vê Jesus ressuscitado, né? É ela que ele aparece, né? Quando ela vai lá, mais uma vez, ungir o corpo do mestre, né, com óleos, para finalizar o ritual, né? E ela percebe que ele não está lá dentro, escuta a voz de alguém chamando, né? E é ele quem aparece para ela. Por quê? Ela está transformada, né? Ela representa o trabalho maior de transformação interna. Por isso ele aparece para ela. Isso quem nos fala é Divaldo. Ele explica isso, que ela representa o papel, é a representatividade do maior exemplo de transformação interior, do seu mundo interior, e é para ela que ele aparece, para que ela leve a boa nova. Vejam que riqueza de transformação, né? Zaqueu é o outro que a gente lembra, né? Que é aquela pessoa que já estava predisposta a essa transformação, já vinha se transformando, porque ele já vinha se dando conta de que ele precisava dividir um pouco do que ele tinha, né? E ele foi criando emprego, plantações, percebendo que as pessoas iam para longe para poder ter o seu sustento. Ele já vinha em processo de transformação e estava aflito e ansioso com a chegada de Jesus, né? E aí ele fica lá em cima da árvore para ver o mestre, seu coração assim, olha, acelerado, preparado para esse encontro. Preparado para esse encontro. E o mestre chega, sabe que ele está ali e desces aqui, ó, dessa árvore, porque hoje eu vou pousar em sua casa. E sai de braço dado com o mestre, feliz e saltitante, contando as suas coisas, né? Então é um homem que já estava em vias de transformação, né? Que estava lidando com seus inimigos internos, com seus vícios, né? Com seu sofrimento, sendo mal olhado pela sociedade. É um homem que já estava lidando, mas já estava em vias de despertamento. E o outro é Pedro. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, né? Nega Jesus 3 vezes, e quando Jesus é preso
né, que vai se apresentar a Pilatos, Jesus olha na multidão e percebe o olhar aflito de Pedro, angustiado, e ele acalma Pedro com aquele olhar de ternura, transformador, né? Aquele olhar de amor, sem mágoa, sem julgamento, aquele olhar de amor. Porque ele precisava de Pedro, a rocha, né? A rocha ele precisava. Os inimigos, então, estão no foro íntimo dos combatentes. Jesus sabia que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Que mestre maravilhoso, né? E a terapia de Jesus é essa, ele aponta as dificuldades sem expor. Ele não expõe ninguém, né? Mas com aquele olhar penetrante, né? Ele aponta aquela dificuldade certeira naquela pessoa, né? E com isso, o que ele faz? Ele quebra o padrão daquela pessoa, né? Ele desarmoniza para criar uma nova harmonia. Muitas vezes na nossa vida, a gente se desarmoniza para criar um novo padrão. Como eu falei há pouco, né? Às vezes a gente tem uma semana caótica, a gente reflete e pensa, meu Deus, por que isso? E para que isso? Para que isso? Para que isso? O que eu tenho que aprender com isso? Isso desarmoniza, mas cria um novo padrão, para melhor. Sai daquilo, vira a página, sai daquilo. Então, Jesus provocava essa desarmonia, imaginem o olhar penetrante dele, para criar um novo padrão estruturante naquela pessoa. Né? E ele apela para a vontade do ser. Né? Ele apela para que ele se conheça, para que ele se transforme. Quando ele diz assim, quereis vir comigo? Né? Ele faz o convite, Jesus faz o convite a todo instante para nós, através de terceiros, através do que quer que seja, né, para que a gente abrace esse lugar e caminhe em direção aos exemplos do Mestre Jesus. Né? Sigamos esse exemplo. E com isso a gente vai eliminando o sintoma, a gente vai eliminando as dores, a gente vai promovendo curas, autocuras, né? Porque a eliminação do sintoma é quando você não sente mais dor por aquela lembrança, não tem mais mágoa, é apenas uma memória, sem dado nenhum de afetividade carregado, né? De emoção carregada, é apenas uma memória. Então essa é a promoção da cura. E a palavra do Senhor diz, estudando o Evangelho, brilhe a vossa luz. Né? E essa palavra, essa frase, ela nos indica essa realização do programa na nossa vida. Né? É renovação moral, cultural, espiritual. A meta é perfeitamente alcançável, apesar da estrada ser dura, né? Uma coisa apenas é indispensável, um pouco da boa vontade, como nos diz a benfeitora Joana. Boa vontade construtiva, eficiente, positiva, o resto virá no curso da longa viagem. Então, um passo de cada vez, caminhando se faz o caminho, não é assim que a gente fala? Então é isso, é caminhar, e sempre rever o nosso plano reencarnatório, né? Aqui viemos nesta vida, né? O que nós viemos superar de dificuldade, enfrentar nesta vida. Com boa vontade, como nos diz Martim Peralta, boa vontade fazendo o caminho, caminhando, fazendo o caminho. Na parte 4, Joana nos orienta. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Se desejas realmente a cura dos teus males, desejas realmente? Primeiro, vamos separar essa expressão, né? Desejas realmente? Se desejas, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação terrível, né? A autopiedade que não nos leva a lugar algum, o passado sombrio. Revoluciona-te rompendo com isso, rompendo com tudo isso. Renasce dentro de ti, olha o renascimento.
renasce, né? Sai, abre o peito e sai esse novo homem, essa nova mulher, né? Renasce. Sai a campo, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho do amor. Jesus nos ensinou isso, deixou esse legado, né? Deixou esse legado com todos que se aproximavam dele. Quando Joana se aproxima dele, quando Joana de Cusa, e quer segui-lo, ele diz, segue-me no teu lar, com a tua família, com o teu marido. É assim que você vai me seguir. Então, é um evangelho de amor. A gente não precisa sair, abandonar tudo, né? E propagar o amor lá fora. Porque muitas vezes, bastante, se não a totalidade, do nosso evangelho de amor é feito dentro de casa, nas nossas relações íntimas. Tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Porque a revolução é sem armas, né? A revolução é através do amor, né? Não é contra ninguém, não é levantando trincheiras. A revolução é com amor, né? É enfrentando os nossos fantasmas, né? Enfrentando essas nossas partes que vão já ficando mais densas, né? Tocando essa laminha, enfrentando tudo isso e nos dedicando a nos auto-amar, porque Joana também fala muito isso, a benfeitora nos traz muito a necessidade do auto-amor, que é diferente de autopiedade, né, quando ela traz ali em cima, né, a autopiedade está ligada à vitimização, né, a potencializar esse lugar de vítima. O auto-amor, não. O auto-amor, ele tem o auto-perdão, o auto-encontro consigo mesmo, né? É revitalizante. Então, é essa a revolução que Jesus quer. Né? É essa revolução, que nós nos revolucionemos e deixemos o homem velho para que possa surgir o homem novo. E aí Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me de perto. Porque foi isso que ele disse para Joana de Cusa. Toma a sua cruz e me segue de perto, mas no teu lar, né? Então foi isso que ele diz. Tome a sua cruz. Não postergue, não coloque a tua cruz nos ombros de outro, culpabilizando, né? Toma a sua cruz, enfrenta a tua sombra, enfrenta tuas dificuldades, enfrenta os relacionamentos, enfrenta estar encarnado no mundo atual, no meio desse caos, né? Toma isso, acolhe isso e segue-me, né? Sabendo que em tudo há aprendizado e que sairemos melhores depois da tempestade, né? E aí, ao final, nós já estamos nos aproximando do final, eu trouxe essas falas de Divaldo em Foz do Iguaçu, quando ele esteve em junho de 2017. E ele disse assim, ao final de uma palestra, ele disse assim, o olhar de Jesus persegue-nos. É o olhar de alguém que nunca nos censura, nunca nos condena, sempre nos compreende. É o olhar que nos pede alguma coisa, mas que, acima de tudo, nos dá tudo aquilo de que necessitamos. Hoje, mais do que nunca, necessitamos do olhar de Jesus para ter uma vida tranquila. E este olhar de Jesus é um gesto de ternura, de amor, bastando, acima de tudo, para a nossa plenitude. Então, vejam, em junho de 2017, tão atual, tão atualíssimas essas palavras, né? Este olhar de Jesus é um gesto de ternura, de amor. E basta ser tomado por este olhar. Basta ser tocado por este olhar de Jesus. É o que basta para que a gente se transforme, para que a gente alcance a plenitude do nosso ser imortal que é.
Então, palavras atualíssimas. Hoje, mais do que nunca, necessitamos do olhar de Jesus para ter uma vida tranquila. Porque estamos em meio a tantas coisas que vêm acontecendo, não é? Tantas coisas que chegam até nós, né? Pragas do Antigo Egito voltando, né? Chuva de gafanhotos, olha que coisa isso, né? Vejam, confiem, entreguem-se. Ele está no leme, o leme não está abandonado. O universo funciona em sintonia, para tudo há uma finalidade. Nós não estamos sozinhos, temos a ajuda dos nossos anjos guardiães, que também nos acompanham neste momento. Eles escolheram estar conosco neste momento de revolução planetária, que outras coisas virão. A gente tem, eventualmente, notícias, né, mensagens, que outras coisas podem estar por vir a acontecer, né, mas que nada vai ser derradeiro e fatídico, né, porque o que nós estamos vivenciando é algo grandioso, é a transformação do planeta, né? Então, nós escolhemos reencarnar agora, os nossos anjos guardiães escolheram nos acompanhar nessa jornada. Então, tá tudo bem, entrega, confia, né? Mas faz o seu trabalho de revolução. Jesus foi um revolucionário, nós sabemos disso, mas ele provoca nossas revoluções pessoais, particulares, únicas. Ele provoca isso. Façamos o nosso trabalho de casa. Acho que isso é o mais importante, né? E quando a gente estuda e faz o trabalho de casa, a gente fica com a consciência tranquila. Fizemos o nosso melhor, não é isso? Então, vamos ficar com essa imagem aqui do Mestre Jesus, né, com esse olhar penetrante, né, essa palavra é até difícil falar, perscrutante, né, que ele nos vê, alcança, ele sabe, ele conhece as nossas dificuldades, né, mas ele está ali, conosco, sempre. Graças a Deus. Agora é a hora das perguntinhas, né? Deixa eu dar uma olhada nas respostas, desculpe, nas perguntas. A Didima diz, seria nos autoavaliar permanentemente, né? Reflexionar sobre as próprias ações e sentimentos. Sim, sempre, a todo instante, né? Todo instante, nós temos que olhar para nós, autoavaliar, né? Perceber que caminho nós estamos seguindo, né? Se é o melhor caminho, né? Se podemos fazer diferente, ou se não podemos, né? Sempre a todo instante, né? Reflexionando, olhando para dentro de si, para sua casa interior, porque só assim, fazendo esse trabalho particular, é que nós vamos nos transformando, nós vamos transformando o nosso entorno, né? Aquelas pessoas que convivem com nós, conosco, vão se transformando também. Muitas vezes a transformação não é a olhos vistos, mas ela acontece, né? Ela acontece em nível quântico, em nível invisível, invisível aos nossos olhos de matéria, mas ela acontece, né? Então, o exemplo, a gente sabe que o exemplo é o mais importante, né? O exemplo é o mais importante, né? O exemplo que tivemos e o exemplo que damos, né? Jesus dava o seu exemplo próprio, né? Ele não entrava em contradição, né? O que ele falava era o que ele pregava, né? Era o que ele vivenciava, né? Jesus estava vivendo por uma única causa, a causa do Pai. E ele não se desviou disso em momento nenhum, né? Em momento nenhum ele se desvencilhou.
Então, é esse o caminho, né? É ser coerente com as nossas falas, ser coerente. E muitas vezes, minha boca estava seca, e muitas vezes, ser coerente é saber pedir desculpas, não é? É tão difícil, às vezes, algumas pessoas pedir perdão, desculpa, eu falhei, desculpe, eu não quis te magoar, eu não quis te ofender, né? Eu estava nervoso, você me perdoe, né? É tão importante isso, né? Porque pregar alguma coisa e ficar em cima do trono, né? De um patamar, não é condizente. Então a gente precisa ser humano, reconhecer as nossas faltas e muitas vezes pedir perdão, né? Muitas vezes o perdão, ele é um curativo maravilhoso, né? Um abraço, um perdão, me desculpe, eu não quis te magoar, né? Me perdoe, eu falei atropelado, né? Eu não encontrei as palavras, né? Mas eu gosto muito de você, eu amo você, né? Isso é tão importante, porque aí a gente vai em consonância com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente lê, não é? É muito importante. A Elaine Neves diz, vamos definitivamente realizar essa revolução de amor. Jesus é o nosso comandante. Definitivamente, né, Elaine? Definitivo, sem postergação, né? Sem fazer de conta, né? Vou, mas não vou muito, né? Faço hoje, mas não faço amanhã, né? Definitivamente, é uma palavra realmente fantástica essa, potente, né? Definitivamente nos coloquemos a serviço desse comandante, realizando isso, essa revolução, porque já não é sem tempo, né? Já não é sem tempo. O que mais? O que vocês querem trocar? Nós temos 15 minutos. Vocês podem tocar, podem trazer também compartilhamentos, né? Se sentirem à vontade, de revoluções. Isso, Dídima, já não é sem tempo. Estamos nas últimas horas, né? Isso me faz lembrar que somos trabalhadores da última hora também, né? Somos trabalhadores da última hora, e a gente já teve, antes de nós, muitos que já aplainaram esse terreno, né? Então, assim, não há desculpa, né, para arregaçar as mangas, para trabalhar, para ser instrumento mais fidedigno possível, né? Porque instrumento todos nós somos, né? Intermediários, médiums, né? Todos nós somos, mas cada vez mais temos que ser instrumentos fidedignos, né? Fiéis, né? Fiéis, colocando em prática as nossas potencialidades, né? E fazendo ressurgir aquelas que estão latentes, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Onde as pessoas estão muito aflitas, né? As pessoas estão aflitas dentro de casa, né? Sem um término, né? Sem ter uma data fim, né? Dessa nossa experiência de reclusão, né? Como eu falei no outro dia, de retiro, nessa experiência de retiro que não tem fim, né? Então, assim, muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, né? Então, realmente, nós temos que, muitas vezes, nos colocar a serviço disso, né? Muitas vezes. Nesse momento é importante a gente ligar para as pessoas que estão sozinhas, né? De vez em quando, de quando em vez, dar um telefonema. É importante saber como estão, né? Os grupos também nos sinalizam muito, né? Quando no WhatsApp aquela pessoa some, isso já levanta
aquela bolinha, né, de pensamento, ai, tá acontecendo, tá sumida, né? E aí, nesse momento, trocar uma mensagem, seu coração chamar, telefonar, né? Então, na verdade, os grupos de WhatsApp, eles têm algumas funções, né, para quem é observador, né? E uma delas é essa, né? Nesses momentos que estamos passando, se aquela pessoa some, opa, né? Vamos fazer contato. Né? Fomos chamados desde a primeira hora, mas estávamos distraídos, Didima? Nós estávamos muito distraídos, né? Distraídos à beira do caminho, né? Muito distraídos, né? Já desde quando nós somos chamados, né? Nós já devemos ter estado naquelas multidões que ouviam o mestre e não ouvimos verdadeiramente, como diz a Elaine Neves, definitivamente nós não conseguimos ouvir aquele chamado, né? Então, a gente estava muito distraído mesmo, mas o risco agora é que a gente continue distraído, porque há um peso maior nisso. Porque quando se tem a ignorância, quando não se despertou, né? Ok, não houve o despertamento, né? Aquele espírito não estava preparado naquele momento. Mas nós já despertamos, né? A gente já está bem desperto. Né? Hoje, sexta-feira à noite, estamos todos acompanhando um estudo, né? Há semanas. Um estudo que tem uma projeção longa, porque a Joana tem 16 volumes da série psicológica. A gente está no capítulo 13 do volume 1. São 20 volumes, daqui a pouco a gente acaba o volume 1. Então, assim, nós já despertamos, né? Então, não estamos mais inconscientes. Mas e aí? Vamos continuar distraídos? Tem um peso maior nisso, né? E aí eu me lembro daquela frase que eu coloquei lá no primeiro slide, que eu adoro. Aqui viemos, então, aqui viemos fazer, né? Continuar distraídos, né? Continuar reclamildos, insatisfeitos, né? Ou vivendo só, deixando a vida me levar, que essa música do Zeca Pagodinho, acho que é Zeca Pagodinho, né, gente? Me ajudem aí. Deixa a vida me levar. Tem duas conotações. Tem a da confiança, né? Eu sei que Jesus está no leme, mas tem aquela de que, pô, vou deixando rolar, vou deixando, não estou nem aí, né? Então, assim, nós não podemos mais ficar distraídos, né? Essa revolução que Jesus nos chama, que Joana cita, ela já está batendo na nossa porta, e nós já estamos conscientes disso. Então, fomos chamados, e Elaine Celestino diz, o que mais atrapalha a nossa revolução íntima, o que mais atrapalha, né? É essa distração, né? Exatamente, é essa distração que mais nos atrapalha. E aí vamos vir levando um dia após o outro, num comodismo, deitados no sofá, assistindo Netflix, né? Séries atrás de séries, lives atrás de lives, né? Shows atrás de shows, como se a quarentena, o confinamento, tivesse só essa finalidade, distração, férias, estou de férias, né? Aí aquela pessoa está de férias e ela tem uma agenda de lives de shows, e ela vai assistir, né? As séries todas de Netflix que ela precisava acompanhar, então é uma atrás da outra, né? E troca de mensagens no WhatsApp. E aí, gente, qual é a série que vocês indicam? Eu já assisti A, B, C, D e E. Ah, assisti F, G, H e J, muito bom. Vai passar o confinamento todo assim, na bolha, né? E quando sair, vai ser a mesma pessoa de antes, né? Só que ela não vai mais encontrar o mundo de antes lá fora, que é o chamado normal. Ela não vai mais encontrar. Por quê? Porque agora é diferente, não dá mais. Agora é o novo normal, não dá mais para ser como antes. Nada mais será como antes. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nada vai mais ser como antes. Mas aquela pessoa continua a ser como antes. Olha como ela está na contramão. Não é? Então, assim,
como disse a Elaine Celestino, isso nos atrapalha demais na nossa revolução, na nossa reforma íntima. Demais. Como foi dito no estudo sobre responsabilidade, Neves falando, né? Não estamos mais no grupo do pai perdoa, não sabem o que faz exatamente. Acabou, essa fase já passou, né? Essa fase de passar a mão na cabecinha, assim, deixa ele, tadinho, acabou. Não tem mais isso, né? É responsável, sim, é responsável. E ela continua, Elaine Neves, não podemos mais dar a desculpa da ignorância, não podemos, isso mesmo, né? Nós já fomos despertos, né? Se a gente estava distraído, a gente já está desperto, né? Não que assistir série, né? Eu não consigo, né? Particularmente, mas assim, nada, não há julgamento nisso, mas assim, estar só nisso, né? Porque a vida é feita de equilíbrios, né, gente? A vida é feita de equilíbrios. Então, quando a gente potencializa muito uma coisa em detrimento de outra, a gente está em desequilíbrio, né? Então, o equilíbrio é vital na vida, né? Equilíbrio de prazer, de obrigação, né? De estudo, trabalho e de diversão, né? Então, momentos para tudo. A Marta Tomás fala, isso é falta de consciência do momento pelo qual estamos passando. Até mesmo um governante disse hoje que nós estamos de férias. É verdade, a gente não está de férias, né? E assim, nós vemos hoje em dia como, aliás, para quem está atuante, estudando, né, acompanhando as palestras e tal, e fazendo o trabalho de casa, né, porque nós temos que fazer o nosso trabalho aqui de casa, né, cuidar da nossa casa, né, cuidar da gente, coisa que a gente não fazia, né, a gente delegava. Não sobra tempo, gente. Parece que o dia hoje precisa ter mais que 24 horas, né. Outro dia, alguém me fez uma pergunta, parece que você está mais ocupada do que antes. É uma loucura, né? É uma doideira, porque assim, realmente nós estamos fazendo tudo e cuidando de nós, e cuidando da casa, e cuidando, e não, que bom que nós não deixamos a peteca cair, continuamos nos instruindo, continuamos em consonância com essa onda quântica da transformação planetária. Bacana, isso é que é legal. Bem, são 20h56, né? Se alguém tiver alguma pergunta, se não tiver, a gente já vai caminhando para a oração final, né? E algum aviso que tenha que ser dado. Ah, sim, Elaine Celestino está falando do nosso canal no YouTube, que foi inaugurado, o canal do João Batista, né? A Casa Espírita João Batista foi inaugurada agora, não foi, Elaine? Foi inaugurada dia 17, mas agora nós tivemos, a casa fez o aniversário, né, centenário, né, coloca aí para mim essa cola de quantos anos foram, 118, olha só, 118. Então, visitem o canal do YouTube da Casa João Batista, visitem, Centro Espírita João Batista do Meia. Visitem, porque os nossos estudos estão sendo colocados lá. Aqueles estudos anteriores a gente vai retomar, tá? Que não pudemos gravar naquela época, mas a partir de quando começamos gravando, todos eles estão lá para vocês reverem, tá bem? Muito bem, então vamos encerrar, né? 3 minutinhos, a gente vai fazer a nossa prece final. Nos direcionando ao nosso Pai, agradecendo todas as bênçãos que temos recebido ao longo da nossa vida, ao longo dessa vida de encarnados, todas as bênçãos que temos recebido, todas as ajudas, o amparo, aqueles companheiros que estão sempre ao nosso lado, né, nos ajudando, nos fortalecendo nos momentos de maior fragilidade,
nos estimulando, o nosso anjo guardião que está conosco, marcando fileira junto a nós, para que nós possamos sair desta vida mais melhorados, melhores do que quando aqui chegamos. Este é o propósito desta encarnação, superar obstáculos, superar dificuldades, ampliar a nossa consciência, conhecimentos diversos, nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus, o governante deste planeta. E este é o propósito, né? Sairmos pessoas novas, diferentes de quando aqui chegamos, muito inconscientes ainda dos nossos propósitos, muito inconscientes ainda. Então, à medida que vamos nos aproximando desta metade da vida, onde nós podemos perceber, entrar em contato com os verdadeiros propósitos a que fomos convocados. Então, nós agradecemos ao Pai pela força que Ele nos dá e por todos aqueles que Ele nos envia para nos ampararem neste projeto pessoal e único das nossas existências nesta vida. Agradecemos a benfeitora Joana de Ângeles, com sua falange de amigos, irmãos acolhedores, irmãos orientadores que nos acompanham diariamente, que nos acompanham principalmente no estudo das sextas-feiras à noite. Agradecemos pela presença deles, pela ajuda deles na nossa vida, aclarando-nos as nossas consciências, despertando o nosso íntimo, para que possamos olhar com outros olhos, olhos diferenciados, para a real importância de estarmos reencarnados agora. Agradecemos por toda a ajuda que tivemos. Não me canso de agradecer aos nossos anjos guardiães, que nos acompanham também. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntas, agradecemos a oportunidade de toda essa tecnologia que nos favorece para que nós possamos estreitar os laços, sentirmos-nos em sintonia, tocar os nossos corações mesmo que à distância, ajudando-nos de mãos dadas rumo ao progresso espiritual. Agradecemos a toda a assistência que tivemos hoje. Pedimos que nos ampare, acolha as nossas dificuldades, nos fortaleça no encontro conosco, para essa grande revolução que precisamos. Graças a Deus. Graças a Deus, boa noite. Até a próxima semana, quando será Jesus e Posses, o capítulo 14. Rumando ao 20, hein? Muito animadas. Fiquem com Deus.